queridíssimo Padre Fernando, meus queridos irmãos e irmãs. O tema da liturgia da palavra de hoje é o tema mais importante do Evangelho. É o tema mais caro, não é? Ao coração de Jesus, porque toca diretamente o mistério de Deus. E é o tema da caridade. E esse tema precisa ser entendido, vivido, meditado como algo muito prático. Porque se nós ficarmos só na poesia, nas palavras bonitas, no que deve ser, na utopia, no sonho de caridade, é cansativo demais. O Papa Bento XVI, primeira encíclica dele, tratou desse tema, Deus Caritas Est, Deus é amor. E logo ali, no início, ele vem dizendo isso. Talvez uma das palavras mais cansadas da humanidade é a palavra amor, porque ela é usada de modo tão vil. A maneira talvez mais fácil, ou uma das mais fáceis de enganar alguém, é dizer que ama, mas não ama. E cansa. Falar de amor o tempo todo. Música de amor, dizer de amor, poema de amor. Tem tudo, né? Até ternurinha me chamaram aqui no início da missa. Cansa assim, não, cansa não. O Padre Fernando pode me chamar de ternurinha sempre. Mas se nós não entendermos a caridade de uma maneira prática, nós podemos perder a joia mais preciosa da mensagem de Cristo. Porque é isso que nos salvará, isso que nos aproxima de Deus. E é interessante, no que diz respeito a palavreados, não é? Poema, música e tudo, a gente decora e cansa. Agora, na prática do amor, é uma aventura diária. É sempre algo inesperado. Quem é que pode levantar a mão e dizer aqui que já é mestre na escola do amor? É só chegar um inimigo, né? É só alguém pisar no nosso pé. É só alguém ser diferente da gente, pensar diferente, falar diferente, ter um partido diferente. E a gente já começa a perceber que a gente precisa voltar ao princípio e aprender tudo de novo. Na prática, o amor é sempre novo. Nunca é cansativo querer amar. É duro, é complicado, né? É difícil, mas não cansa, porque não é monótono, não é? A primeira leitura de hoje, quando eu estava meditando, para mim foi um tapa na cara. Quando São Paulo fala da caridade, primeiro lugar na leitura, em que ele usa a palavra caridade, ele diz, e o amor como nós demos o exemplo. Aí ele fala, ui. São Paulo fala várias virtudes, mas quando fala da caridade, fala como nós demos o exemplo. Por isso não cansa, por isso é eficaz, por isso aquela comunidade ali, desculpa a expressão, mas é verdade, por isso a comunidade esvaziou os bolsos para ajudar os cristãos que passavam necessidades em Jerusalém. Não porque São Paulo era bom orador, mas porque São Paulo praticava aquilo que pregava. Pior contra-testemunho da caridade é justamente esse. É nós falarmos de caridade, mas não vivermos a caridade. E aí quem é que pode levantar a mão aqui e dizer que pregar a caridade na vida dele é igual a fazer a caridade? Por isso, para nós padres, ao mesmo tempo que é uma honra falar sobre o amor, porque é a joia mais preciosa da mensagem de Cristo, ao mesmo tempo que é uma honra, é uma dor. Porque eu falo sobre a caridade, mas quando eu olho a minha vida, quantas vezes eu falto à caridade? Muitas. E não é por isso que eu tenho que deixar de pregar, pelo contrário. Preciso pregá-la e meditá-la muitas vezes, para ver se algum dia eu consigo. Então minha cara racha de vergonha, mas é necessário falar. Se nós, discípulos e discípulas de Jesus, não pregarmos sobre o amor e sobre a caridade, quem é que vai pregar? Outro dia eu escutava nesses podcasts aí da vida, né? Esses influenciadores de internet, uma pessoa que se apresentava como sendo uma pessoa muito boa e tal, e além de tudo de êxito, de sucesso na vida profissional, uma pessoa que saiu de baixo e ganhou muito dinheiro e tal, e estava meio que ensinando a fórmula para os outros, né? E ele dizia assim, olha, que me desculpem aí as pessoas que pensam diferente de mim, mas entre o outro e eu primeiro, ele dizia.
Não, minha fórmula é essa. E você vai vendo como a cultura vai se descristianizando. A gente agora tem um novo IBGE aí, que daqui a pouco vai começar a sair os números. E o número de católicos, e não só de católicos, mas também de cristãos em geral, tem decaído ano para ano no nosso país. Se algum dia nós podemos bater no peito e dizer maior país católico do mundo, cada vez menos nós podemos dizer isso. E isso não é só uma questão de números. A nossa cultura tem se tornado uma cultura mais dura. Uma cultura mais do olho por olho, dente por dente, e menos de Cristo. Uma cultura que condena o inimigo, sim, e que não pensa em nenhum jeito em perdoar. É o evangelho de hoje, é o contrário. E como é que nós mudaremos esse quadro? Falando do amor? Sem dúvida nenhuma. Mas, sobretudo, praticando o amor. Bom, vamos falar então da parte prática da caridade, né? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um amor muito concreto. É o perdão ao inimigo. É amar aqueles que nos odeiam e rezar por eles. Isso é um ponto muito prático. E tem a ver com a caridade. Como, padre? Como é que eu posso fazer isso? Se fosse fácil, Jesus não teria repetido isso tantas vezes. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Quando nos ensina a rezar o Pai Nosso, ele fala do amor ao inimigo. Várias parábolas falam sobre a necessidade de nós perdoarmos, não é? Enquanto ainda estamos a caminho, não é? Precisamos perdoar. E no alto da cruz, das suas últimas palavras, qual foi? Perdoai-lhes, porque eles não sabem o que? Vamos repetir isso de novo, né? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que? Pois é. Então Jesus, como bom professor, sabe que as matérias mais difíceis tem que repetir muitas vezes, né? E ele fez isso. Ainda fica a pergunta, padre, mas como perdoar? 3 coisinhas, hein? Primeiro, se nós queremos de fato amar os nossos inimigos e perdoar, precisamos começar no primeiro instante. Sabe? Não dá para dizer assim, não, eu vou ficar de mal assim, pelo menos uma semana, depois eu perdoo. Se nós queremos de fato viver a caridade, nós precisamos já assentar no coração que desde o primeiro instante em que uma pessoa cometer contra mim uma injustiça, uma maldade, desde o primeiro instante eu já quero perdoá-la. Não posso prolongar, porque é como uma erva daninha. Se a gente tira logo no início, não é difícil. Mas se você deixar, ela toma o gramado todo e no final você pode perder o vegetal, perder a grama. Assim também é a falta de perdão no nosso coração. E por isso, esse perdoar desde o primeiro instante deve ser uma decisão. E uma decisão também de não ficar guardando aquela memória. Ai, padre, mas eu não consigo esquecer. Muita gente me diz, né? Graças a Deus. Quem esquece tem que tomar remédio. Pode ser Alzheimer, pode ser amnésia, pode ser um monte de coisa. Então, esquecer não é a questão. Mas não cultivar a memória. Não ficar escavando a ferida. Fazendo aquela história do cachorro que lambe as próprias feridas, né? Daquele que gosta de ficar lembrando da dor, para ficar, ai, como eu sou um coitadinho, olha o que fizeram comigo, não é? Então, o primeiro conselho é esse, perdoar logo no primeiro instante, por favor. Segundo conselho, para a gente poder perdoar o inimigo, não é? Mudar um pouco a nossa visão sobre eles, né? Meus irmãos, ninguém é completamente mau. Será que a gente já parou para pensar nisso? Até a nossa capacidade de fazer mal é limitada. Por que nós somos inimigos de alguém? Porque a pessoa fez uma coisa contra a gente, não é? Talvez falou o que não deveria ter falado, ou naquele dia agiu como não deveria ter agido, não é? Mas não é a vida inteira. A pessoa inteira não é aquele ato. Provavelmente ele foi mal comigo, mas ele é bom com a mãe dele.
Ele é bom com outras pessoas. Ao mesmo tempo que ele me fez um mal, ele faz um grande bem a outras muitas pessoas. Eu não posso olhar para o meu irmão como se ele fosse o demônio encarnado, porque não é. O diabo não tem salvação. Agora, as pessoas têm. Se nós começarmos a cultivar, então, esse olhar diferenciado, não é? Com as pessoas, eu acho que a gente vai ter mais facilidade em perdoar. Poxa vida, mas aquele ali pisou no meu pé, foi duro, padre. Doeu pra caramba. Pois é, mas ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Ele é um filho amado de Deus. Se nós começarmos a ficar pedindo justiça, não é? Aquela que arranca pela raiz, para todo mundo que pisa no nosso pé, cuidado. Porque se a foice de nosso Senhor abaixar um pouquinho, pega primeiro a nossa cabeça. Se eu quero ser tratado com misericórdia, meu irmão também, então olhe diferente para ele, reze por ele. O melhor que pode acontecer ao seu inimigo é que ele se converta. Porque quem se converte se arrepende do mal que fez, chora os pecados que cometeu e começa a fazer o bem. Não é isso que a gente quer? Às vezes a gente olha para uma pessoa de perto ou de longe, né, essas grandes figuras aí, às vezes da política, ou do mundo artístico, ou do que seja, né? Imagina o bem que essas pessoas fariam se elas tivessem um coração convertido. Então reze pela conversão dos teus inimigos, ou das pessoas que não te agradam, que às vezes nem são tão inimigos assim, né? Tem gente que é inimigo de gente que nem sabe que a gente existe, né? É um pouco assim, sim. E o ódio, ele é um tipo de amor, sabe? Porque quem não interessa pra gente, também não me interessa se me odeia ou se me ama, né? Mas se a pessoa é importante para mim, a partir daí é que vem o ódio, né? Um amor doente, o ódio, né? Então, o primeiro conselho que eu já disse, né? É perdoar logo no primeiro instante. O segundo conselho é mudar o nosso olhar e começar a ver a pessoa como ela é em realidade. Ninguém é totalmente mau. Tem sempre algo de bom ali para ser salvo, né? E qual agora é o terceiro conselho? Olhar também para a nossa missão. Outro dia o nosso bispo Dom Luiz falava para os padres sobre isso, né? Baseando-se no Evangelho. Ele dizia: Jesus nunca pediu que nós dividíssemos, que nós separássemos. Pelo contrário, Jesus só pede que nós agrupemos, reunamos. Não é? O joio e o trigo, lembra daquela parábola? Todo mundo estava querendo arrancar o joio. Jesus falou: não, espera. Teu dever não é separar, não é discernir. Isso compete a Deus. A nós compete reunir, esperar, não é? E se é assim, nosso dever é ganhar o nosso irmão. Vencer o irmão, não para que eu o sobrepuje, né? Não. Vencer e ganhar, para ganhar o meu irmão para mim e para Deus. Lembra que Jesus também fala isso no Evangelho? Que se nós soubermos corrigir com caridade, então no final nós teremos ganhado o nosso irmão? Hoje em dia é o contrário. As pessoas querem ganhar as outras nas redes sociais, né? Quase que para colocar um troféu na parede e dizer: olha, venci a este. Tive mais likes do que este. Assassinei a reputação deste, né? Isso não é cristão. Ganhar o irmão é ganhá-lo para Deus e ganhá-lo para a minha amizade. Ganhar o meu irmão é convertê-lo. Podemos dizer isso, né? Inimigo bom é inimigo convertido. Inimigo bom é inimigo que vira meu irmão. Então, se nós temos isso como missão, é mais fácil também perdoar. Então a pergunta, né, padre, como eu posso amar o meu inimigo? Pois esses 3 conselhos eu acho que ajudam muito, né? Acho que ajudam muito. Porque, meus irmãos, se nós olharmos bem, o ódio nunca conseguiu fazer nada de bom nesse mundo, né? Tentar vencer o mal com o mal é nosso primeiro instinto, mas não deixa rastro, não faz a diferença. Não é à toa que os santos têm essa visão espiritual das coisas, né? São Bento,
quando ele fala dos instrumentos das boas obras, ele diz, em primeiro lugar, amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. São José Maria também, quando escreveu o livro Caminho, né, que foi o único livro que ele escreveu em vida, o resto é compilação póstuma, né? Logo no primeiro número de Caminho ele fala isso. Ilumina, não é? Com o fogo de Cristo que traz no coração. Apaga o rastro de ódio que deixaram aqueles feitores do mal, não é? Deixa rastro, mas é um rastro de luz, é um rastro de bem, não é? Perdoa, ama, ganha o teu irmão. Assim nós teremos ganhado, né, o melhor, cumprido a lei de Cristo. É uma honra pregar sobre o amor, né? Uma honra. Que Deus nos dê essa graça de sermos pregoeiros do amor, do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.